Olá pessoal, bem-vindos a mais um Jesus Talks, conversas sobre Jesus a partir de filmes ou de cenas de filmes. No episódio de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma cena específica do ministério de Jesus, que foi o chamado do apóstolo Mateus. Esse episódio foi retratado de maneira bastante distinta em duas séries, por exemplo, bastante conhecidas. A primeira série chamada A Bíblia, de 2013, e outra série mais conhecida atualmente chamada The Chosen, de 2017. Eu queria comparar com vocês essas duas cenas, destacando os pontos mais fortes de um seriado e os pontos mais fortes de outro seriado, quem sabe decidindo qual dos dois retratou melhor esse chamado de Mateus. Como as duas cenas são pequenas, eu vou passá-las agora e depois nós retornamos para fazer a nossa análise. Fica aí. Isso. Próximo. Só isso? É só o que eu tenho. Todos os impostos devem ser pagos integralmente! Senhor, eu só tenho essa galinha. Saia daqui e leva isso Aceite a galinha, aqui. por favor. Vamos! Aceite a galinha, não! Saia daqui! Somos todos judeus. Nosso povo todo trabalhando para Roma. Isso me enoja. Colaboradores. Vamos em frente. São vermes asquerosos. Devia manter distância deles. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. O fariseu orou: Deus, eu agradeço por não ser como os outros homens. Ladrões, adúlteros, ou como este coletor de impostos. Mas o coletor de impostos nem sequer olhou para o céu. E então disse: ó Deus, tenha piedade de mim. Sou um pecador. E Deus abençoou o publicano, não o fariseu. Quem se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Mateus, venha. Viu as corridas partas ontem à noite? O Darius correu como uma gazela. Os judeus não vão às corridas. Seu velho amigo Simão cuidava das mesas de apostas. Não somos amigos. Próximo. Tá certo, tudo bem, você não foi às corridas. Você ficou em casa? Eu fui ver a minha mãe. Isso me deixaria desanimado também. Ela pergunta quando você vai lhe dar netos? Não, ela não perguntou. Achei que seus pais não falassem com você. Eu tinha perguntas que não podia fazer pra mais ninguém. A mãe de um filho com um talento como o seu deveria se orgulhar. Ela tem vergonha de eu usar um talento que Deus me deu contra Deus. Próximo. Você é bom em alguma coisa, encontrou uma forma de ganhar dinheiro fazendo isso. É simples assim. Deve ser bom viver num mundo tão ordenado. Nós vivemos no mesmo mundo, Mateus. Próximo. Além disso, o que mais você faria com uma mente como a sua? Mateus. Mateus, filho de Alfeu. Sim?
Siga-me. Eu? Sim, você. Mas... O que está fazendo? Quer que eu me junte a você? Continua andando, pregador de rua. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim. Escute, eu mandei... O que você está fazendo? Para onde você pensa que está Gaius, indo? me solte. Você perdeu a cabeça. Você tem dinheiro. Quintus protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar tudo fora? Sim. Eu não entendo. Você não entendeu quando eu escolhi também. Isso é diferente. Não sou um coletor de impostos. Acostume-se com o diferente. Que bom que passei pelo seu posto hoje, Mateus. Sim. Vamos? Temos que nos preparar para uma festa. Você vai se arrepender, Mateus. Para que a tábua de pedra? Eu peguei sem pensar. Eu posso deixar? Não, fique com isso. Ainda pode achar utilidade para ela. Pra onde vamos? Para um jantar. Não sou bem-vindo em jantares. Bem, isso não será um problema hoje à noite. Você é o anfitrião. Bom, retornando aqui, muito bacana essas duas cenas. E eu já adianto que eu tenho uma predileção pela primeira cena. Mas de qualquer forma eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu gostei mais em cada uma das cenas. E depois eu vou fazer uma reflexão para nós terminarmos. Em primeiro lugar, eu gostei mais da idade de Mateus no seriado The Chosen. Vocês devem ter percebido que tem uma diferença de idade grande entre os dois Mateus nos dois seriados. Isso porque existe uma diferença, uma polêmica, na verdade, relacionada à idade dos apóstolos quando eles começaram a seguir a Jesus, né? Não se sabe exatamente quando eles nasceram. A maioria deles morreu de morte violenta. Então não se tem certeza da idade deles, se eles eram mais velhos, se eram mais jovens. Mas pela informação que nós temos, por exemplo, do apóstolo João, que nós sabemos aproximadamente que ele morreu no ano 99 depois de Cristo, isso indica que ele começou a seguir Jesus mais ou menos com 20 anos de idade. E como ele era irmão de Tiago, Tiago provavelmente não tinha uma idade muito diferente da dele, e eles trabalhavam ali no Mar da Galileia, junto com André, com Pedro também. Então, se acredita que a maioria desses apóstolos eram muito jovens. Provavelmente, os mais velhos eram Judas, que não sem razão se tornou o tesoureiro, quem guardava a bolsa, né, infelizmente, e Pedro, porque Pedro nós sabemos que tinha uma sogra, o que indica que provavelmente ele tinha uma esposa, mas como se não se fala nada a respeito da esposa de Pedro ao longo dos evangelhos, se imagina que Pedro era viúvo quando Jesus surgiu no cenário, e nós só tomamos conhecimento então disso através da sogra de Pedro, que por acaso Jesus também a curou. Mas quanto a Mateus especificamente, há uma certa dúvida se ele era jovem, como vários outros provavelmente eram, ou se ele era mais velho, porque afinal de contas, para ser um publicano, um coletor de impostos, a pessoa tinha que ter um certo grau de instrução, deveria saber mexer com números, por exemplo, saber dominar um pouco da escrita. Então é possível que Mateus fosse um pouco mais velho, mas não necessariamente, porque também não é impossível que um jovem dominasse também essas técnicas de cálculo e escrita. Então nós percebemos claramente que o seriado A Bíblia seguiu uma tese de que Mateus era mais velho. Já o seriado The Chosen adotou uma tese de que Mateus era jovem como os outros discípulos. Particularmente eu gostei mais, no caso, a tese de The Chosen, colocando um Mateus mais jovem, exatamente por reforçar esse ponto que muitos, talvez a maioria desses 12
eram pessoas realmente jovens, talvez mais jovens do que nós imaginamos. Isso faz a gente refletir um pouco, né? Não sei se você já ouviu essa frase, eu não me lembro agora quem disse, mas que não existe nenhum revolucionário na história com mais de 30 anos. E tem uma outra frase também que diz: não confie em ninguém com mais de 30 anos. E na verdade o que essas frases querem passar, a mensagem que essas frases querem passar é que à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão se tornando mais fechadas, mais duras, mais resistentes a mudanças na sua vida. E nesse contexto você consegue imaginar que talvez os mais jovens na época de Jesus foram mais abertos à mensagem dele, como seria naturalmente nos dias de hoje também. Então nesse quesito específico eu dou ponto para o seriado The Chosen. Em segundo lugar, eu gostei mais da caracterização do ofício de Mateus pelo seriado A Bíblia. Como nós sabemos, Mateus era um publicano, ou seja, era um coletor de impostos, e esses coletores de impostos no primeiro século, eles eram odiados. Não só porque eles eram coletores de impostos, né? Hoje em dia nós não gostamos também do governo que tira o nosso dinheiro como forma de impostos. Mas mesmo assim, hoje em dia, nós estamos falando de uma abstração, não estamos falando de uma pessoa que faz isso, é o Estado, é o governo que faz isso. Então, quer dizer, não é personalizado numa pessoa. Mas imagine naquela época, o cobrador de impostos era personalizado em uma pessoa que ia recolher os impostos, né, de tempos em tempos. Então você pode imaginar como essa pessoa era odiada, e até porque naquela época também não existia previdência social, não existia auxílios, não existia nada. Muitas vezes esses impostos eram tirados da subsistência da própria pessoa, ou seja, era tudo que elas tinham para se alimentar, para alimentar os filhos. Ainda há um motivo adicional pelo qual esses cobradores de impostos eram odiados. No primeiro século, aquela região era dominada pelo Império Romano, que era um império invasor, era um império opressor. E as pessoas que eram os cobradores de impostos eram judeus, ou seja, eram judeus que haviam traído os seus compatriotas, se voltado para o lado do opressor, dos romanos, e cobravam impostos ainda dos seus compatriotas, dos seus conterrâneos. Então, quer dizer, existia todo esse contexto social de ódio contra essas pessoas naquela época, e eu achei mais interessante a forma como foi caracterizado pelo seriado A Bíblia, né? Eles usaram algumas palavras-chave para construir esse contexto. As palavras que eles usaram foram colaboradores, vermes asquerosos. Outra coisa que foi dito ali também, mantenha a distância deles. O próprio apóstolo falou para Jesus: vamos seguir adiante, não vamos parar para, como estivesse dizendo, não vamos parar para dar alguma importância para essa gente. E além disso, ainda se mostra uma cena de violência, de alguém sendo obrigado por violência a entregar os impostos, criando realmente aquela atmosfera relacionada a esse ofício ali no primeiro século. Já no seriado The Chosen, nós vemos que o cobrador de impostos ficava num lugar fortificado com um guarda romano, por exemplo, fazendo a escolta. E no diálogo entre Mateus e o guarda romano se diz ali um ponto que é importante, que nem mesmo os pais de Mateus falavam com ele. Era odiado até mesmo pelos pais, ou desprezado pelos pais. Mas de um modo geral eu achei que esse contexto foi melhor construído e enfatizado no seriado A Bíblia. Então nesse quesito eu dou ponto para o seriado A Bíblia. Em terceiro lugar, em relação ao contexto do chamado de Mateus, eu gostei mais também do seriado A Bíblia. Você deve saber que o relato bíblico do chamado de Mateus é muito compacto. Basicamente o texto simplesmente diz que Jesus passou em frente à coletoria e disse a Mateus: segue-me, e ele se levantou e seguiu. É evidente que houve algum contexto nesse chamado de Jesus para Mateus que o levou a seguir Jesus. E geralmente se levanta duas possibilidades. A primeira possibilidade é que Jesus e os apóstolos, ou Jesus ou os apóstolos, algum deles, conhecia já previamente Mateus. E ali foi somente o momento da culminância quando Jesus realmente chamou Mateus para segui-lo e por isso ele o seguiu.
Então essa é a tese que a gente percebe que o seriado The Chosen abraçou. No caso específico, se mostra ali que Pedro já conhecia Mateus, ou Mateus conhecia Pedro, já havia uma história anterior. E isso é plausível, porque Cafarnaum naquela época não tinha tanta gente assim. Então é muito provável que as pessoas conhecessem o cobrador de impostos, Mateus. E Mateus conhecesse várias pessoas, embora eles não tinham tanto contato assim, porque, como nós dissemos, Mateus era odiado pela maioria. Mas a segunda possibilidade é que naquele momento em que Jesus encontrou com Mateus, algo mais aconteceu que não foi relatado pelo texto bíblico. E essa é a tese abraçada pelo seriado A Bíblia. Como vocês viram, o autor do seriado imagina Jesus chegando na coletoria, encontrando o desprezo das pessoas em relação a Mateus e contando uma parábola. Exatamente a parábola do fariseu e do publicano. Eu digo que essa imaginação, essa narrativa, ela é verossímil porque a parábola do fariseu e publicano é contada lá no livro de Lucas, capítulo 18, mais ou menos, se eu não me engano, onde você tem uma coletânea de parábolas. E quando os evangelhos fazem isso, reúnem uma coletânea de parábolas, é porque eles não sabem ou não se recordaram na hora do registro o momento exato onde essas coletâneas ou essas parábolas aconteceram. Então eles pegaram várias parábolas que eles não se lembravam em que contexto exato elas foram contadas e juntaram todas numa coletânea só. Então essas parábolas podem ter sido contadas em qualquer momento da vida de Jesus, inclusive no chamado de Mateus. E o autor, por ver a semelhança entre as duas situações, juntou as duas numa cena que ele construiu. Mas o autor vai além porque ele imagina que a parábola do fariseu e do publicano não se referia a personagens puramente fictícios. O publicano naquela parábola era realmente Mateus, ou seja, representava um momento realmente em que aconteceu aquilo, ou Jesus presenciou, ou ele teve a percepção espiritual daquilo, que acontecia com frequência nas sinagogas de Israel. E é claro, o autor aqui força um pouco mais a especulação, mas mesmo assim eu considero essa parte a mais brilhante. Porque mesmo que não seja tão verossímil do ponto de vista da historicidade, é verossímil do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de como Deus age. Porque o que comoveu Mateus ali foi exatamente o fato do que Jesus estava falando, era como se fosse uma resposta de Deus para os anseios, para as buscas, para as angústias mais profundas que Mateus tinha e que ele fazia nos seus momentos de oração, no templo ou em casa, em qualquer lugar. E isso é verossímil, sim. Eu recebi, para ilustrar essa questão, um testemunho, alguém me mandou, de um cabeleireiro que estava fazendo o seu trabalho, cortando cabelo no seu salão, e de repente alguém bate na porta, e até pelos detalhes que, como eu recebi esse testemunho da pessoa que estava contando, dá para perceber que realmente é uma situação verídica. Alguém bate na porta dele e avisa ele que alguém que estava fazendo uma entrega numa empresa na frente bateu no carro dele que estava estacionado em frente do salão. Então a pessoa chega e fala, bateram no seu carro aí fora. E ele fala, tá, eu vou dar uma olhada. Passa alguns minutos, outra pessoa bate na porta dele e fala, olha, fulano ali que estava estacionando, alguém bateu no seu carro aí fora. E ele fala, tudo bem, já estou indo, mas ele estava trabalhando ali, tinha que terminar algumas coisas antes de ir lá. E aí vem uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, todos eles falando, olha, alguém bateu no seu carro aí fora. E até o momento que ele fala assim, olha, eu já entendi, já me falaram que batei, eu vou esperar, eu vou daqui a pouco aí fora resolver isso, eu não posso sair daqui agora. E ele disse que continuou fazendo os seus afazeres ali e mais ou menos uns 30 minutos depois, um rapaz bate na porta dele, entra no salão e diz o seguinte, olha, eu sou entregador aqui, eu bati no seu carro aqui fora, tá? Eu tenho um filho especial em casa, eu não dormi a noite inteira, cheguei, fui trabalhar e não estava meio atordoado, não vi o seu carro, encostei aqui no seu carro e eu estou aqui porque eu vou pagar, tá? Eu queria que você me passasse aí o seu telefone, eu vou pagar, se for necessário parcelar, pode achar um latoeiro
Eu parcelo em 6 vezes, em 12 vezes, mas eu vou pagar. E esse cabeleireiro disse, cristão, ele disse o seguinte, você está trabalhando? E o rapaz disse, estou trabalhando sim. E ele falou então para o cara, então vai em paz, pode ir tranquilo para casa, porque eu senti de Deus aqui no meu coração, eu vou consertar esse carro, mas você pode ir em paz para casa. No momento que ele disse aquilo, ele narrando a situação, ele disse que o rapaz se sentou no sofá e começou a chorar. E ele se sentou também no sofá com aquele rapaz e os dois começaram a conversar e aquele rapaz disse o seguinte, olha, minha vida está difícil, aconteceu isso, aconteceu aquilo, estava sem dinheiro, não tinha o que fazer. E eu orei durante ontem, na noite anterior, sei lá quando, eu orei a Deus e falei o seguinte, Deus, se o Senhor existe, me dá um sinal. E ele disse que saiu naquele dia pensando em tirar a própria vida dele. E quando ele chegou para entregar o produto dele, os pães de queijo ali na empresa, ele bateu o carro e aí ele pensou, agora acabou tudo. E quando ele entrou ali e ouviu aquela palavra específica, vai em paz, eu senti de Deus no meu coração para te dizer, vai em paz, Deus te abençoe, você não precisa pagar nada. Era o sinal de Deus que eu estava buscando. E não foi necessário muita coisa, foi necessário só dizer uma palavra. Quer dizer, aquele homem ali, aquele cabeleireiro, ele se tornou naquele momento a resposta de Deus para aquela pessoa que estava ali buscando, angustiada, sem ver solução na vida dela. E ao se tornar a resposta de Deus, ela caiu em prantos, porque aquilo impactou, né, ela de uma maneira, porque Deus se manifestou. E por isso que eu estou dizendo que essa cena ela é verossímil do ponto de vista espiritual, talvez não tanto do ponto de vista da historicidade. Pode ter acontecido assim ou pode não ter acontecido assim, mas Jesus naquele momento se tornou resposta de Deus para as orações daquele publicano. E por isso que ele foi tão impactado. E por isso que quando Jesus diz a ele, segue-me, ele é capaz de se levantar da coletoria e seguir Jesus. Então, nessa questão do contexto do chamado de Mateus, eu dou ponto para o seriado A Bíblia, porque eu percebi que ele foi muito mais profundo na reflexão espiritual sobre esse chamado. Em quarto lugar, eu gostei mais também do seriado A Bíblia, porque ele inclui nessa cena o estilo da pregação de Jesus. Ou seja, ele aproveita a cena para passar um pouco um insight sobre como Jesus pregava. Jesus era um pregador de rua. Ele começou pregando na sinagoga, mas depois ele foi para a rua e ele pregava na rua. E uma das grandes questões é o seguinte, como Jesus conseguia captar a atenção das pessoas na rua, com a galinha cantando, com gente passando para todo lado, criança berrando. E o seriado A Bíblia consegue dar um insight para a gente de como Jesus conseguia fazer isso. É por isso que ele usava as parábolas, dentre outras razões, mas uma das razões era essa. A única maneira de você conseguir captar atenção num ambiente caótico como a rua é você usando narrativas, parábolas. E esse é um insight interessante que o autor teve. Então, ponto também para o seriado A Bíblia. E em quinto e último lugar, eu gostei mais da caracterização do personagem Mateus feita pelo seriado The Chosen. Eu não sei se você sabe, né, mas tem muitos comentários a respeito disso, dizendo que Mateus, no seriado The Chosen, eles têm características de autista. Mas não é nem por isso que eu gostei mais da caracterização de Mateus no seriado The Chosen, né, porque afinal de contas essa questão do autismo seria pura especulação. É porque no seriado The Chosen, o autor destacou ali a instrução de Mateus, algo que faltou um pouco no seriado A Bíblia. Ele sai do posto dele e vocês perceberam, ele leva um caderninho de anotações. Isso pode passar batido, mas na verdade naquela época era algo completamente restrito. A maioria das pessoas não sabia escrever, não tinha essas habilidades, não existia escola como nós temos hoje, nem alfabetização, e a maioria das pessoas populares eram analfabetas e não sabiam escrever e muitas nem ler.
Então ali naquela cena está se fazendo alusão ao fato de Mateus ser o único evangelista que realmente conviveu com Jesus, o apóstolo que escreveu o evangelho. E há um debate, claro, sobre se foi o primeiro evangelho a ser escrito ou não, mas pela cena que nós assistimos, dá a entender que o autor abraçou essa ideia de que Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito. E ali está a origem desse evangelho, quando Mateus foi chamado e levou o seu caderninho. Então achei interessante essa cena e dou ponto, nesse caso, para o seriado The Chosen. Então nosso placar ficou 3 para o seriado A Bíblia nessa cena, 2 para o seriado The Chosen, fora outras questões que eu não vou entrar aqui porque não vamos ter tempo suficiente. Agora eu queria terminar aqui falando do ponto que eu acredito que nenhuma das duas séries aprofundou o suficiente. Por que Jesus escolheu Mateus? Jesus podia ter simplesmente reprovado o que estavam fazendo com Mateus, podia ter tratado bem Mateus, mas ele não precisava escolher Mateus, porque afinal de contas, escolher Mateus era criar um problema a mais e que ele não precisava. Por que Jesus escolheu Mateus? Foi algo puramente casual? Será que foi só porque ele viu algo especial que havia em Mateus? Como ele viu em Natanael, por exemplo, ele disse, eu vi você sentado embaixo da figueira quando chamou Natanael. É claro que Jesus via coisas especiais nas pessoas e muitas vezes chamava porque ele viu alguma coisa, mas será que era esse mesmo o caso de Mateus? Eu, particularmente, acredito que não é só por causa disso. Eu acredito que havia algo mais. Isso porque a sociedade judaica da época de Jesus era uma sociedade extremamente fragmentada, dividida. Havia uma casta religiosa com os fariseus, com os escribas, com os saduceus, com os essênios. Havia uma casta política, que eram os herodianos. Havia uma casta política radical, que eram os zelotes, que eram praticamente terroristas, faziam atentados. Havia uma casta considerada impura, que eram os samaritanos, que eram judeus mestiços, que haviam se misturado com outros povos e por isso eram considerados impuros. Haviam os ricos, geralmente comerciantes, que tinham muitos bens, e haviam as pessoas simples, os populares, que eram pescadores, artesãos, agricultores. A sociedade de Israel da época era extremamente fragmentada e imperava a inimizade. Agora veja o que Jesus fez quando chegou. Quem foram os primeiros que ele chamou? Pescadores. A base da pirâmide. Pessoas que eram desprezadas porque eram simples, pobres, não tinham nada para oferecer para ninguém, não tinham formação nenhuma, não tinham capacidade nenhuma. Mas se você continua lendo o Evangelho, você vai ver que Jesus chamou também um tal de Simão o Zelota, que fazia parte dos zelotes, um terrorista, um esquerdista, ou seja, como você queira chamar. Mas aí veja que interessante, logo adiante Jesus vai e chama Mateus, um publicano. E veja, Jesus coloca junto um zelote e Mateus. Você sabe o que isso significa? Os zelotes praticavam atentados contra os romanos e contra os colaboradores romanos. Jesus chama Mateus, que era um dos objetos de atentado do próprio zelote. O que Jesus está fazendo? Será que é por acaso isso? Mas não fica por aí. Um belo dia Jesus diz que precisa passar em Samaria. E Jesus vai lá para se apresentar pela primeira vez como Messias para uma mulher samaritana. Ou seja, uma das castas de Israel e que era uma casta considerada impura. Você está achando que tudo isso é por acaso? Jesus chama os pescadores, pessoas simples, Jesus chama um zelote, Jesus chama Mateus, que é um publicano, Jesus vai e se encontra com a mulher samaritana. Perceba o que Jesus está fazendo. O Messias, quando chega em Israel, quando o reino de Deus entra em Israel, aquela sociedade completamente fragmentada, se odiando,
cheia de inimizades. Jesus começa a destruir tudo isso e unificar. Jesus começa a trabalhar para unificar essa nação. O Messias, quando entra em cena em Israel, imediatamente ele começa a trabalhar pela unificação. E aí você podia perguntar assim, mas e os religiosos, e os fariseus? Jesus chamou os fariseus também? E os ricos? Jesus chamou os ricos? E basta você lembrar que Jesus, um dia, pelo menos, na Escritura relata que ele se encontrou com Nicodemos. Ele conversou com Nicodemos, provavelmente por um longo tempo, mas Nicodemos não quis segui-lo. Jesus também chamou um jovem rico, mas a Escritura diz que esse jovem foi embora triste e não o seguiu. Entenda o que Jesus estava fazendo. Ele estava chamando pessoas de todas as castas, de todas as matizes de Israel. E essas pessoas iriam conviver juntas e junto com ele. Jesus estava destruindo a raiz das inimizades de Israel. O problema de Israel não estava fora, o problema estava dentro. Por isso, raríssimas vezes Jesus fala sobre Roma. Talvez nenhuma vez Jesus menciona Roma como um problema, como um inimigo, porque o problema todo era interno e o Messias veio para resolver esse problema. E aqui nós podemos fazer a nossa ponte para a atualidade, para nós encerrarmos a nossa reflexão. O Israel de ontem, hoje, é o que nós chamamos de igreja, a instituição religiosa que professa ser seguidora de Jesus. Mas a despeito disso, nós vemos denominação se levantando contra denominação, nós vemos pastor brigando contra pastor, nós vemos cristãos brigando com cristãos, rotulando-se mutuamente de fascistas, de esquerdistas. E a pergunta que sempre volta é essa: quem essas pessoas estão seguindo? É esse Jesus que nós acabamos de falar? Nós olhamos para as redes e vemos tantos pregadores de internet brigando um com o outro, querendo ter mais razão do que o outro, querendo destruir o outro. Quem essas pessoas estão seguindo? Nós vemos os cristãos tentando taxar as pessoas que são aceitáveis e pessoas que não são aceitáveis. Cristãos que são legítimos agentes da divisão. Quem essas pessoas estão seguindo? A impressão que dá ao ver tudo isso é que Jesus, no seu projeto de igreja, fracassou. Porque o objetivo dele era unir e fazer com que esse povo novo, que Israel não conseguiu ser, pudesse caminhar unido para frente, acabando com todas essas diferenças que criam inimizades ao longo da história da humanidade. Mas quando nós olhamos para esse mesmo povo hoje, a impressão que dá é que Jesus fracassou. Mas eu pergunto, será mesmo que Jesus fracassou ou será que nós estamos olhando para as pessoas erradas? Nós estamos olhando para os líderes errados. Nós estamos olhando para os fariseus, para os saduceus, para os herodianos, para todos aqueles que não aceitaram o que Jesus veio fazer e estava tentando fazer. Será que nós estamos olhando para as pessoas que justamente usam esse linguajar verme asqueroso? Não se misture com essas pessoas, colaboradores, vamos adiante, não chegue perto. Quem nós estamos seguindo? Mas a questão mais importante para mim não é quem essas pessoas seguem, mas sim quem eu vou seguir. Porque eu não tenho poder sobre a escolha das pessoas, mas eu tenho poder sobre a minha própria escolha. E eu posso decidir quem eu vou seguir, porque isso também vai decidir o meu próprio destino. Eu vou seguir a esse Jesus que eu vi hoje ilustrado nessas cenas do chamado de Mateus.
Espero que você também siga esse Jesus. Obrigado pela audiência e até o próximo Jesus Talks.